Saudos, amados irmãos, com a paz do Senhor, sou eu novamente, Ayrton dos Santos de Oliveira. Irmãos, no vídeo de hoje nós vamos estar tratando sobre a história de Sansão. Sansão, para aqueles que não sabem, foi um dos juízes de Israel, nascido da tribo de Dan. Na época, irmãos, que os filisteus viviam ali abundantemente fortes, antes de os reis de Israel aplacarem a ira dos filisteus, eles eram um jugo pesado sobre os israelitas, pois os israelitas não possuíam qualquer meio de forjar armas de ferro, para assim ter armamento e lutar contra os filisteus. Quem dominava o poderio bélico da época eram os filisteus, pois eles eram quem tinha técnica de forjamento, enquanto os israelitas lutavam com o que tinha, com pedra, com pau, com as poucas armas que eles conseguiam ganhar em combate e comerciando. Pois bem, para libertar o povo na época do jugo dos filisteus, ou pelo menos apaziguar os ânimos e as dores do povo, Deus escolheu juízes, líderes espirituais ou militares, até para unir o povo de Israel na luta contra os filisteus. E o último dos juízes foi Sansão. Sansão, ele foi uma promessa de Deus para finalmente libertar o povo israelita dos filisteus. Porém, como nós sabemos, Sansão deixou-se levar por Dalila até a mão dos filisteus, o que acabou não cumprindo o desígnio final que Deus tinha para a vida de Sansão. Deus tinha traçado uma libertação, ou pelo menos muitos anos, sem os filisteus afligirem novamente Israel. Porém, Sansão, em seu orgulho, em sua individualidade, em buscar seus próprios objetivos e não a de seu povo, acabou por errar-se do caminho que deveria ter seguido. Eu vou ler com vocês aqui a última passagem que é relatada em Juízes, da presença de Sansão, que é justamente quando ele morre. Juízes capítulo 16, versículo 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagon, e para se alegrarem, diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvava ao seu Deus, porque dizia: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, aquele que destruíra a nossa terra e que multiplicava os nossos mortos. E aconteceu que, alegrando-se o coração, disse: Chamai a Sansão, para que brinde diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere que brincava diante dele, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: Guia-me para que apalpe as colunas que se sustentam a casa, para que me encoste a elas. Ora estava a casa cheia de homens e mulheres. Também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E no terraço havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas no meio que sustentavam a casa e fez força sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda noutra. E disse Sansão: Morra com eu os filisteus. E empurrou com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Irmão, para começo de conversa, nós temos que ter em mente aqui que Israel, neste tempo, era um povo sem um rei. Portanto, os juízes, embora fossem líderes, eles não eram a unificação completa do povo, pois era como diz no livro de Juízes, cada um fazia o que queria, não existia uma união completa. Então, Sansão, ele
mesmo sendo destinado a ser este juiz de Israel, ele nunca desempenhou uma função oficial a respeito disso. Porém, irmãos, o plano de Deus era certo. Sansão, com sua incrível força, desde que honrasse os votos de um nagareno, ele poderia, junto com sua força, combater os filisteus e proteger o povo do Senhor. Porém, irmãos, Sansão ele ficava deslumbrado com a beleza das filisteias, e por conta disso, o coração dele se turvou das vontades do Senhor e quis seguir por ele mesmo os seus próprios caminhos. A primeira mulher que ele encontrou foi uma filisteia com a qual ele quis se casar. Porém, quando essa filisteia acabou no dia de seu casamento revelando o segredo do enigma de Sansão, acabou-se que ele não quis mais ficar com ela, voltou à casa dos pais e quando voltou novamente para ver como ela já estava casada com outro. A partir disso, discorreram-se muitos conflitos de Sansão com os filisteus. E ele matou muitos, e muitos filisteus foram atrás dele como vingança. Mas, irmãos, tudo isto, a Bíblia nos relata que era para se cumprisse a vontade do Senhor. Mesmo Sansão estando desviado, Deus ainda encontrou ele ferramenta para conseguir apaziguar as dores que os filisteus causavam aos israelitas. Como? Nós podemos ver, irmãos, que em seus últimos momentos, Sansão conseguiu acabar com a elite dos filisteus, dando dessa forma uma liberdade, mesmo que temporária em questão de uns 10 a 15 anos, para os filisteus novamente elegerem novos líderes, fazerem novas armas e assim por diante, um novo exército. Porém, essa paz dele foi momentânea. Não foi uma paz que realmente deveria ter do lado. Sansão tinha força para isso. Se ele tivesse unido os israelitas, ele poderia ter acabado com isto e até talvez tenha se tornado o primeiro rei de Israel. Porém, embora talvez esse tenha sido o plano do Senhor, Sansão não quis seguir por ele. Irmãos, algo que nós podemos notar muito, tanto na morte de Sansão, quando como ele enfrentou mil filisteus com uma queixada de jumento, foi que mesmo tendo toda esta força, Sansão ainda precisava de Deus para tê-la. Porém, irmãos, para quem não sabe, toda a força de Sansão vinha do Senhor, porém sobre cumprimento de votos. E a Bíblia não nos relata isso com tanta expressão especificamente, porém, após estudos da arqueologia do povo da época, é certo que Sansão tinha que honrar votos ao Senhor, como não cortar o cabelo, que foi exatamente ao cortá-lo que perdeu toda a sua força. Porém, irmãos, o que eu quero trazer aqui com a história de Sansão é duas coisas. Primeiro, Deus tem planos na sua vida, planos que Ele quer cumprir. Dos seus olhos, Ele pode não ser grandiosos planos nesta terra, mas uma certeza é que Ele quer chegar perto de ti, quer salvar sua alma. Ele pode não querer transformar você em um grande líder, não em algo grande nesta terra, nesta vida. Porém, Ele tem planos para ti. Mas muitas vezes, por nossos próprios orgulhos e nossas próprias tentações ou nossos próprios pensamentos, nós pensamos que queremos algo diferente para nós. Sansão pensou que o que faria ele feliz, que o que o faria realizado, seria que se casar com uma moça bonita, se relacionar com o povo inimigo do Senhor. Mas, irmãos, isso no final acabou levando ele à sua própria ruína. Mas, mesmo assim, em seus últimos momentos, Sansão ainda pediu: Deus, dai-me forças para que me vingue dos filisteus. Irmãos, mesmo tendo levado a vida inteira, naquele momento, Sansão se arrependeu. E Deus ouviu as suas preces e concedeu a ele a força que um dia lhe tinha pertencido. Nós podemos considerar isso um perdão.
Muitas pessoas, ao lerem o Antigo Testamento, veem apenas Deus como justo, mas não como misericordioso e com perdão e amor. Mas como pode o Deus do Antigo Testamento não ser o mesmo do Novo? Deus não muda, Deus é constante. Portanto, irmãos, nós temos que fazer uma leitura mais clara de toda a Bíblia. Por isso, nós nunca podemos parar de buscar a Deus. Porque no Velho e no Novo, Deus é o mesmo. E aqui, e em muitas outras passagens que às vezes nós ignoramos, nós podemos ver a misericórdia e bondade do Senhor. Às vezes nós não notamos o arrependimento de Sansão nesta passagem, justamente por ser um versículo ele desobedece a Deus e no outro ele já está arrependido. Nós não notamos essa passagem de tempo, porém Sansão sofreu muito na mão dos filisteus. Nós não sabemos quantos anos ele esteve ali sendo escravizado, chicoteado e zombado. Nós apenas sabemos, irmãos, que ele, no final, estava com Deus. Então, irmãos, enquanto lhe tem vida, clamai ao Senhor. Enquanto você o vê, busque por Ele. A sua vida, irmão, muitas vezes pode estar perto do fim e você nem sabe. Há uma jornada que você deve seguir e é essa que você deve buscar. Não a que seus próprios pés buscam, pois essa muitas vezes vai lhe levar ao erro. Deus não erra, então por que não dá a Ele o julgamento de sua vida? Por que não pede a Ele o direcionamento? Há versículos na Bíblia que dizem isso. Se você quer ir para uma cidade, diga: não, eu não vou para lá. Eu vou para lá se Deus disser que eu devo ir. E eu não vou para lá se Deus disser que eu não devo ir. Coloque, irmãos, todo o teu julgamento, toda a tua vida, para quem sabe mais e para aquele que mais te ama, mais do que até você mesmo, pois você apenas tenta compreender o significado do amor. Mas Deus por si é amor. Então, irmãos, aqui eu deixo esta palavra, que você possa hoje, irmão, se ainda não tiver, aceitar Jesus no seu coração, e que bendito seja o nome do Senhor nas nossas vidas. Até a próxima vez e que Deus te abençoe.